Boa noite! Estamos começando a live aqui no nosso Facebook. E agora a gente vai ligar aqui no Instagram, para a gente começar aqui no Instagram também. Vamos lá! Oi, minha gente! Boa noite! Boa noite, todo mundo! Estamos aqui mais uma vez com nossa água para hidratar a garganta, que ainda precisa melhorar bastante, que essa semana tá demais. Estamos aqui com o meu própolis de ontem. Oi, Fabi! E a gente vai falar hoje sobre qual o papel da família no processo terapêutico do adolescente. Depois eu vou salvar essa live e ela vai ficar lá no meu canal, no YouTube, Olhar de Criança, tá? Eu vou deixar tudo aqui direitinho para vocês, indicando onde é que elas estão salvas lá no canal, tá bom? Então, vamos lá, que hoje a gente vai falar de um tema muito bacana. De novo, nossa maratona de lives essa semana. Começamos ontem, hoje estamos fazendo. Depois a gente vai fazer amanhã e a gente termina essa maratona quinta-feira, todos os dias à noite. Quero todo mundo aqui colado comigo. Ontem a gente falou de como a gente forma o vínculo do adolescente com o terapeuta. Vou colocar a live de ontem no canal também. Tá salvo, só falta postar, vou postar tudo bonitinho. Tá bom, Marcela? Pode deixar. Eu aviso aqui. E hoje a gente vai falar sobre a relação da família no processo terapêutico do adolescente. Tá? E como não poderia deixar de acontecer, já que a gente começou a live ontem com uma música, a gente vai começar de hoje com uma música também especial que eu preparei para vocês aqui. Oi, Quero! Você vai aprender um monte de coisa? Você sabe um monte de coisa, mulher. Você tem que me ensinar um monte de coisa. Ai, deixa eu falar. Hoje eu estou falando, não estou falando do meu espaço terapêutico, eu estou falando da Clínica Humaninhos, tá? Que eu atendi aqui hoje. Dia de terça-noite eu atendo aqui no Humaninhos. E por isso que vocês estão vendo essa paisagem de peixinhos, essas coisas lindas. É como se eu estivesse no fundo do mar. Eu tô amando estar aqui no fundo do mar da Humaninhos hoje. E a gente vai falar aqui desse fundo do mar, dos mistérios, de como lidar com as famílias nas relações terapêuticas com os adolescentes, né? Então vamos lá, que hoje começou agora, Fabiana, acabou de começar. Só estou fazendo, dando os ois e ontem eu não consegui me despedir de ninguém, tive que fazer outra live para dar tchau, gente, pelo amor de Deus. Que pessoa aí. O fundo tá lindo, não tá? Tá linda, lindo esse fundo daqui da Clínica Humaninhos. E hoje eu preparei também uma música para mostrar a vocês, para falar de uma música também de Legião, porque, gente, Legião é a adolescência dos anos 80, 90. Eu não vou falar dos anos não, para vocês não acharem que eu sou velha. Mas a gente trouxe a Legião hoje de novo, porque eu não me aguentei quando eu lembrei de quem? Pais e filhos, né, minha gente? Porque Pais e Filhos é um clássico da relação de adolescente com seus pais. E aí eu trouxe Pais e Filhos para a gente falar hoje. Então vamos lá, que eu vou recitar Pais e Filhos para vocês, tá? Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada fácil de entender. Dorme agora. E é só o vento lá fora. Quero colo. Qual é o adolescente que não quer colo, hein? Vou fugir de casa. Qual é o adolescente que não quer fugir de casa, hein? Posso dormir aqui com vocês? Estou com medo. Tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3 da matina. Meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais bonito. E como essa parte fala das projeções que os pais fazem com os filhos, né? A gente quer o filho perfeito, do jeito que a gente idealiza. Me diz, por que o céu é azul? E todos os questionamentos que parecem tão simples, né, que a adolescente faz. Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. E aí, pais, são os filhos de vocês que tomam conta de vocês? Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Isso até me lembra uma situação de casal separado, né? Onde o pai a visita. A gente vai falar disso em outra live. Eu moro na rua, não tem ninguém.
Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem lembro mais. Eu moro com meus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse um amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Mas me diz que seus pais... Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? E essa é a pergunta que os pais fazem para os filhos adolescentes. Essa é a pergunta que os pais fazem para eles mesmos. Quem eu sou quando eu cresci? E o que eu espero que o meu filho seja quando ele crescer também. E eu projeto isso no meu filho, essa expectativa, essa esperança de vida que eu acho que eu perdi em algum momento, que ficou lá atrás, paradinha, dentro de uma gavetinha. Será? Não sei. Vamos descobrir isso hoje aqui comigo? Bem, gente, a gente vai falar do processo terapêutico, mas não dá para a gente falar do processo terapêutico sem trazer, sem fazer uma afinação entre as relações de pais e filhos adolescentes, porque tudo vai começar porque existe uma relação por trás. Senão não viria adolescente, não viria família, não viria ninguém para terapia, não é verdade? Então a gente vai fazer uma contextualização inicial aqui, falando um pouco sobre essa relação dos adolescentes com os pais, dos pais com os adolescentes. E aí, como ontem eu fiz a chamada para o psicólogo se lembrar, né, fazer uma rememorização aí da sua própria adolescência, pois ele está diante de um adolescente no processo terapêutico, eu faço agora um convite para os pais de plantões que estão aí de olho em mim, que eu tô ligada que tem. Deixa eu até voltar aqui nos comentários para ver algumas coisas que vocês já falaram, porque senão é muita coisa que se perde e eu acho que é legal a gente trazer. Ai, Amélia, amo Legião e você trazendo essa interpretação ganha minha noite. Ai, que linda. Boa noite, meu bem. Você cantando Legião tá entregando a cidade. Pois é, amor, mas não tem jeito, a gente cresce, né? A gente vai crescendo e a vida é isso aí. Não era isso que eu queria quando eu era adolescente, quando eu era criança, crescer? Cresci. E aí, gostou, Dani, do que tá, né? Do que tá aprontando, do que tá vendo, do que tá fazendo? A gente precisa, né? Achar que gostou. Coisas, tem gente querendo participar junto comigo, adoro isso. Vocês querendo participar junto comigo, dividindo tela, a gente vai fazer ainda uma dividindo tela, tá? Essa semana ainda, me aguardem. Joel, me tô adorando, que bom, Joel, que você tá adorando. Então vamos lá, agora o convite é para os pais revisitarem a sua própria adolescência, porque o adolescente, quando vem para o processo terapêutico, também, na sua maioria das vezes, vem através dos pais, não vem porque eles querem. Embora hoje em dia muita adolescente quer fazer terapia e, graças a Deus, as coisas estão mudando, a mentalidade de que um processo terapêutico está mudando, né? E eu acho que também o adolescente está se sentindo mais desejante do processo terapêutico porque ele está sentindo muitas grandes faltas, né? E ainda bem que ele está desejando alguma coisa, né, meu povo? Que seja lá o processo terapêutico, para de repente ele se reconstruir aí, se refazer, inclusive nessa relação com os pais. Então, pai e mãe de adolescente, vamos lá lembrar da nossa adolescência, vamos fazer um esforcinho, porque não vai doer, né? Eu prometo, não vai arrancar pedaço, né? A gente esquece literalmente de como a gente era na adolescência. Muito, esquece demais, demais. Só que a gente esquece a parte perigosa da adolescência. A gente lembra muito os pais de hoje, né? Quando estão comigo no processo terapêutico, eles falando às vezes dos adolescentes, parece que estão falando de pessoas absurdas, assim, de falar, meu Deus, não é possível que meu filho, que minha filha pensa assim, pensa assado. Claro que eu estou exagerando aqui, né, porque eles também não falam desse jeito. Mas tem uma surpresa, tem uma coisa do inacreditável no olhar dos pais, de não acredito que meu filho adolescente vai me decepcionar, né, de alguma forma. Então, os pais vêm para o processo terapêutico, muitas vezes, com muito medo das decepções que os filhos adolescentes podem causar nas projeções que eles fizeram em relação a esses filhos, né? E isso a gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque senão as coisas são trocadas, né?
Os pais estão indo para o processo terapêutico para levar os filhos, adolescentes, mas quem é realmente que está precisando aí de um processo terapêutico? Será que realmente é esse filho? Bem, vamos ver que a gente tem que ir com calma, tá? E aí a gente precisa revisitar mesmo a nossa adolescência, para a gente lembrar como é que a gente era enquanto filho, né? Para a gente pensar como é que era a gente enquanto jovem, qual era a nossa perspectiva de vida, né? Quais eram as nossas demandas de desejo, o que é que a gente queria ser quando crescer. A gente queria crescer quando a gente estava na adolescência, né? Como é que a gente se revelava com os nossos pais? Como era a nossa relação com os nossos pais na adolescência da gente lá de trás, né? Do que é que a gente queria se libertar? Do que é que a gente queria nunca sair de perto, né? O que é que a gente achava que a gente precisava dos nossos pais na adolescência e que a gente não era entendido, né? Como diz aqui Legião, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, né? E você me disse que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Qual era a parte do não entendimento nessa relação que ficou uma rusga, que ficou mal resolvido, que ficou mal encaixado? A gente precisa rememorar isso tudo aí, reviver, tá? E aí, depois que a gente faz essa reconstituição, né? Essa reconstrução de vida, a gente precisa olhar para o nosso filho adolescente com outro olhar, né? Com um olhar menos enviesado, com um olhar menos julgador, com um olhar menos crítico, né? Porque a gente, na verdade, criou milhões de expectativas e esse filho vai crescendo e esse filho vai conhecendo a gente, desidealizando a gente, porque a criança idealiza, o adolescente desidealiza, e a gente precisa lidar com essa desidealização que o filho tem da gente, né? Porque a gente vira pessoa de verdade, a gente tem defeitos, a gente teve uma vida, né? Antes da gente chegar até aqui, e a gente precisa se situar, né? Senão a gente se perde completamente nas relações e aí a gente perde o filho mesmo, né? E o filho perde pai e mãe. E não é isso que está em jogo, não é isso que a gente quer aqui, né? A gente quer todo mundo junto, embora o momento da adolescência seja um momento naturalmente importante do afastamento. Porque se esse afastamento natural, o afastamento emocional, o afastamento psicológico que o adolescente tem em relação aos pais, a individualidade do adolescente não aparece. Ele não cresce. A gente só cresce, minha gente, se a gente se separar, de uma certa forma, né? E a gente vai para voltar. E aí, o que é que acontece? Muitos pais se desestruturam nesse momento da ida dos filhos, da saída dos filhos, né? É como se eles estivessem perdendo os filhos e não conseguem dar suporte e não conseguem suportar essa fuga, né? Essa ira, essa reviravolta, essa revolta que os filhos imprimem dentro da adolescência, né? O livro Adolescência Normal fala muito sobre esse tema de hoje. Que massa, Rê. Então, vamos, olha, já tem... Isso que é massa, porque vocês já fazem as indicações dos livros para mim, gata. Adorei. Vamos anotar esse livro aí que Rê Ribeiro acabou de nos indicar. Inclusive, eu amo esse termo, a adolescência normal. A psicanálise traz muito o termo da síndrome da adolescência normal, né? Que são todas as modificações, todas as crises existenciais que acontecem nessa fase da vida. E é extremamente normal. Muita coisa mais normal do que a gente imagina. Karen e Ellen, Dani, dá uma dica de como agir com os pais que não contribuem com o processo terapêutico do filho, se negam aí quando solicitados. Vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Me aguarde, Karen. Não é minha aguinha, meu povo. Então, voltando, né? A gente vai receber enquanto terapeuta esses pais no nosso processo, né? Esses pais vão chegar primeiro, provavelmente, né? E aí muita gente me pergunta na prática como é que se dá isso. Como é que você faz, Dani? Você recebe primeiro os pais do adolescente, você recebe primeiro o adolescente, você recebe os dois juntos. E aí, gente, eu sempre digo o seguinte, eu recebo quem me procura, tá? Não tem como não receber quem não me procura, porque a demanda de quem está me procurando é a que eu preciso ouvir primeiro. Então, assim, se os pais me procuram primeiro, eu vou ouvir eles primeiro, tá? Agora, o que é que eu sempre questiono dos pais? Seu filho quer fazer terapia? Seu filho sabe que o processo terapêutico está existindo no seu desejo para ele?
Vocês já conversaram sobre isso? Aí eu faço essa pergunta, às vezes, quando o pai e a mãe já entram em contato comigo, no WhatsApp, no telefone, já para saber qual é a resposta que eles vão me dar em relação a isso. Se eles me dizem, não, ele sabe, então converse com ele, né? Principalmente se for maior que 14 anos de idade, tá? E peraí que eu explico por que 14. Então, conversem com ele, para ver se ele quer vir junto com vocês nesse primeiro momento, ou se vocês vão vir primeiro e depois vem ele, tá? Essa coisa dos 14, eu acabo ficando nesses 14, 15, né? Vai variar muito também da maturidade do adolescente, por conta de uma maturidade mesmo, por conta da fase de desenvolvimento, que já exige um olhar mais focado para ele, para que ele não se sinta a criança da história, infantilizado, não se sinta negado a ser ouvido. Então, muitas vezes, os pais dos adolescentes vão para o processo terapêutico, buscar o processo terapêutico para o filho adolescente, porque tem uma queixa desse adolescente para fazer. Porque tem alguma coisa que não está gostando que está acontecendo com o adolescente. Muito difícil os pais falarem assim, meu filho, eu acho que você tem que fazer terapia porque você tem que se melhorar enquanto pessoa, porque você tem que se conhecer, se descobrir, né? Porque você precisa dar um up na sua vida. Não vai, né, minha gente? Os pais procuram a psicoterapia, na maioria das vezes, porque tem um problema para resolver. Se não tiver um problema para resolver, não tem procura de terapia, tá? Até porque hoje em dia, não sei se na época, das outras épocas, existiu isso, tá? Mas hoje, o que é que eu vejo? Eu vejo o que tem hoje. O que eu vejo hoje é muita família que não se escuta, que não se vê, que não se deixa, não se permite a intimidade ser criada. Então, se os pais não escutam os seus filhos, não veem, não percebem seus filhos nas menores necessidades e desejos deles, eles nem vão saber se esse filho está precisando de processo terapêutico por causa deles mesmos, né? Então, eles vão procurar o processo terapêutico por eles, pais, e não por eles, filhos. Entende? E a gente precisa distinguir, deixar isso muito claro para os pais dos adolescentes. Porque senão a gente já começa o processo terapêutico boicotado, né? Já, principalmente com o vínculo do adolescente com o terapeuta. Então, para o vínculo se estabelecer de uma forma mais bacana, de uma forma mais segura com o terapeuta, para o processo terapêutico do adolescente de fato acontecer, a gente precisa demarcar isso para os pais no primeiro momento que eles procuram a gente. Tá bom? Deixa eu ver que teve outras coisas aqui, eu quero ver. Dani, você faz terapia no adolescente, a mãe ou o pai, em separado ou indica outro profissional? Não, indica outro profissional, gente. Psicoterapia de quem me procura. Então, se os pais me procuram para fazer psicoterapia do adolescente ou da criança, eu vou fazer a psicoterapia do adolescente e da criança, tá? Agora, se eu percebo que os pais precisam, né, ou a gente percebe junto, porque assim, muito difícil falar, eu já percebi que vocês precisam de um processo terapêutico. Não vou assim, né? Eu converso com eles, isso é construído na relação terapêutica do filho. Os pais estão presentes no processo terapêutico dos filhos, de alguma forma, né? Quanto maior o adolescente, mais distanciado fica essa intervenção dos pais. Mas eles precisam estar presentes, né? Porque os filhos ainda estão com eles. Então, eles fazem parte desse processo. Então, durante esse processo, a gente pode ir construindo junto e vendo junto uma necessidade desses pais estarem no processo terapêutico individuais deles, de casal, talvez, né? Mas eu não vou abrir, eu vou abrir, vou fazer isso. Até porque se eu fizer isso com um adolescente, principalmente, acabou, né? Imagina o adolescente pensar, minha mãe e meu pai faz terapia aqui com o Dani e eu também. Não vai rolar. Então, isso não dá certo, tá? A gente tem os pais inseridos no processo de outras formas, que a gente vai falar hoje sobre isso aqui. Tá bom? Tá bom, Rosiane Dias? Ficou explicado, amor? Boa noite, Cris. Deixa a live gravada, só consegui chegar agora. Vai ficar gravada, com certeza, tá bom? A live vai ficar gravada, depois eu vou salvar essas lives. Ela já está sendo gravada na minha página do Facebook, tá? Dani Rita Piscine. E ela vai ficar gravada também no meu canal do YouTube, que depois eu deixo aqui para vocês a marcação certinha no meu feed, tá? Então, vamos lá. E aí, quando a gente recebe esses pais de um processo terapêutico, a gente precisa acolher a demanda desses pais, porque eles vão vir primeiro, né? A gente precisa fazer uma escuta com calma,
Porque eles vão chegar ansiosos, eles vão chegar verborrágicos, eles vão chegar reclamões. E a gente precisa ouvir tudo isso com muito carinho, com muito cuidado, tá? A gente não pode já ir atropelando a fala desses pais, já ir punindo, já ir julgando, porque senão a gente já detona desse primeiro momento, né? Então precisa ser uma escuta atenta, precisa ser uma escuta com calma, né? E aí a gente faz uma sensibilização, que eu chamo de sensibilização, que é o que algumas pessoas também chamam de psicoeducação. Então, eu explico para esses pais como é que o processo com o adolescente acontece, principalmente a depender de uma fase de desenvolvimento do adolescente que está maior. Então, não é um processo que eu vou estar o tempo todo com os pais, né? Não, Indimela, eu não vou estar fazendo intervenção todo mês com os pais de adolescentes. Eu vou estar fazendo intervenção com os pais de adolescente como se fosse devolutiva, no momento que é importante. E sempre combinado com o adolescente. Nunca porque eu quero, porque os pais querem. Entende? Então, assim, eu posso acolher a ansiedade deles, eu posso escutá-los, né? Eu posso, inclusive, falar com o adolescente, ó, seu pai e sua mãe estão muito ansiosos, estão muito angustiados, eu estou precisando conversar com eles, tudo bem para você? Né? Tudo bem para você que nesse mês seja mais de uma vez por mês? Né? E que tal, de repente, a gente conversar junto, né, com esses seus pais, para que a gente melhore um pouco, alivie um pouco a ansiedade deles. Mas não é uma coisa tão marcada e tão marcante como na infância. Na infância eu faço essa devolutiva mais vezes. Na maioria das vezes, uma vez por mês, né? Porque a infância é outro esquema. Ali é outra live. Boa noite, Dani. Oi, Marcela. Essa primeira escuta com os pais é feita junto com o adolescente? Foi isso que eu falei nesse instante, né? Quando eu comecei falando sobre isso. Depende. Quando eles me procuram primeiro, que normalmente são os pais, né? Eu converso e explico para eles se o adolescente já sabe e já quer fazer o processo terapêutico, né? Se isso já acontece, então eu peço para que eles escolham quem é que vem primeiro, se vem junto, então eles decidem, tá? Eu não sou eu que digo, que faço né? Tem que ser só vocês sozinhos, tem que ser só o adolescente sozinho, não. Eles escolhem quem é que querem ser ouvidos, escutados primeiro ou se querem ser escutados juntos, tá bom? Então, quando eu faço essa sensibilização dos pais, explico, né, digo para eles como é que funciona, aí eu faço também uma orientação. Para eu fazer uma orientação com os pais, eu preciso entender primeiro da demanda da fase da adolescência. Então, eu preciso entender tudo sobre a adolescência normal, né, sobre a síndrome da adolescência normal. Porque muita coisa que os pais trazem, às vezes, como queixa, são coisas normais da adolescência. E os pais não estão sabendo lidar com o que é normal, né? E aí, quando a gente já faz essa orientação, muita coisa já fica aliviada, tá? E aí eu preciso estudar sobre a adolescência, preciso estudar sobre o desenvolvimento humano na fase da adolescência, para que eu possa fazer uma orientação de uma forma mais adequada, né? E a gente tem sempre que pensar que os pais, na maioria deles, não estudam sobre desenvolvimento, né? Filho não vem com manual de instrução. Então, muitos pais realmente vivenciam experiências da normalidade da adolescência que eles não estão prontos para vivenciar. Principalmente se eles estão aí embargados na própria adolescência, né? De nem saber se o que eles viveram na adolescência deles foi uma coisa normal ou não, né? E de como foi que lidaram com essa normalidade deles na adolescência que eles viveram, né? Porque muitas vezes o jeito que lidaram com esses pais, eles ficam confusos nesse momento agora, que está do outro lado dos papéis, né? Eles, pais desses adolescentes. Muitos pais têm medo demais do filho ficar adolescente. Nossa, gente, esse é um medo, vocês não têm noção. Um medo que tem muito a ver com o luto, né? Da infância perdida, da criança que está sendo, né? Embora eles reclamem muito das crianças, que a criança dá trabalho, que a criança isso, que a criança aquilo, mas eles morrem de medo dessas crianças desaparecerem. E eles sabem que quando entram na adolescência, a tendência é essa criança aí ficando para trás, na lembrancinha. Então, pais e mães que têm filhos crianças, aproveitem todos os momentinhos deles. As coisas fofas e as coisas não fofas. Porque elas não voltam, tá bom? E quando eles começarem a se desfazer disso, vocês vão ficar querendo segurar pelo pé. E aí cria uma grande resistência, um grande problema, uma grande encrenca na relação. Essa primeira escuta com os pais, né, essa eu já respondi.
Dani, e quando a demanda é a relação da mãe com o filho? Fabiana, a demanda pode ser qualquer coisa, tá, gata? A demanda pode ser a relação da mãe com o filho, a demanda pode ser a relação do filho com o pai, a demanda pode ser da mãe em relação com o marido dela, a demanda pode ser da mãe com ela enquanto filha da mãe que ela teve, entende? A demanda a gente vai ouvir, né? E a gente vai entender como funciona essa demanda para a gente saber como intervir, tá? Não existe uma receitinha pronta para a demanda da mãe com o filho, a demanda da mãe com o pai. Tudo é a demanda na história que cada um vivencia. Então, gente, não existe generalizações de demandas. A demanda é singular, tá? A demanda ela pode ser parecida no tema, né? Mas para cada pessoa vai funcionar de um jeito. E outra coisa, eu nunca sei de primeira qual é a demanda, tá? O que eu sei de primeira é o que eles trazem como queixa, é o que eles trazem como necessidade, é o que eles trazem como pedido. Demanda é uma coisa muito mais séria, tá? Muito mais por debaixo dos panos, né? Então, a demanda vai me dar muito mais trabalho de eu entender. A demanda é um processo que eu só vou entender depois de fazer uma avaliação bem feita, de fazer uma anamnese bem feita com esses pais, que é uma entrevista inicial, de fazer outras entrevistas, de perceber esses pais na relação com esses filhos. Então, às vezes, o que é que acontece? Por exemplo, durante o processo ali dos primeiros atendimentos com o adolescente, esses pais me ligam, esses pais mandam um WhatsApp para mim, esses pais vão lá levar os filhos e eu percebo na relação deles com esses filhos durante esse processo quem são esses pais e realmente quais são as demandas deles. Mas a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre a demanda deles, tá? Tá bom? De forma melhor. Tá bom, Fábio? Dani Cáceres. Como trabalhar com adolescente a questão da separação dos pais? A mãe está preocupada, pois o filho está muito agressivo. Tudo que eu respondi antes para a Fábio funciona para isso aí, tá? A cada adolescente vai lidar de um jeito com a separação dos pais. Cada criança vai lidar de um jeito com a separação dos pais. Vai depender de que pais são esses, de como eles estão fazendo essa separação acontecer, né? De como esse adolescente encara uma separação dos pais. Então, assim, eu vou lidar e vou trabalhar em cima daquilo que vem especificamente para mim, tá? Daquilo que é construído no processo terapêutico. Aí eu vou trabalhando, tá? A mãe está preocupada pois o filho está muito agressivo. Aí são duas demandas. É a preocupação da mãe pela agressividade do filho e a angústia do filho pela separação dos pais. Você percebe que a gente precisa trabalhar coisas diferentes para que a gente possa trabalhar tudo? Então, e para trabalhar, assim, quando você pergunta como trabalhar como? Eu preciso entender essas perguntas que vocês me fazem também, meu povo, porque vocês me fazem cada pergunta que fica difícil responder às vezes. Vamos lá. E a pergunta que não quer calar, né? Que tem a ver com isso da demanda, tem a ver com a demanda da família, com a demanda do adolescente, que demanda de quem? Eu vou tratar a demanda de quem na relação do adolescente? Com a demanda da família ou com a demanda do adolescente? Que são demandas diferentes. Mesmo que elas caibam no mesmo pacote. Mesmo que elas estejam no mesmo barco. Mas são demandas diferentes. Porque cada um tem a sua demanda. Como cada um tem seu desejo, cada um tem sua necessidade, cada um tem a sua chateação, né? Cada um tem sua queixa. Por exemplo, outro dia eu recebi os pais com um filho adolescente, um filho de 12 anos, tá? Pré-adolescente, entrando na adolescência. E aí os pais vieram com muitas queixas dos filhos, com muitas demandas, né? Com muitas necessidades. E aí, quando eu começo a atender esse filho me traz outras várias queixas desses pais. E que se encaixam perfeitamente uma com a outra, por isso que eles estão demandando isso. Mas são queixas diferentes. E aí, Dani, o que é que eu vou focar na psicoterapia da criança? Do adolescente. É na queixa dos pais ou na queixa do adolescente? Eu vou focar na queixa dos dois, né? Mas principalmente no olhar do adolescente. Principalmente atrelado ao que o adolescente está trazendo para mim. Porque quem é o sujeito do processo terapêutico que está comigo? O adolescente. Eu estou fazendo terapia do adolescente. Eu não estou fazendo terapia familiar. Familiar, aí eu vou ter que adequar a família toda, né? Nesse processo. Mas, nesse caso, a minha escuta é com o adolescente.
Isso não significa com tudo que o adolescente trouxer enquanto queixa e virar advogada do diabo. Nem muito, nem tanto, nem tão pouco dos pais. Né? Então, no meu lugar de psicóloga, não é o lugar de advogar contra um a favor de outro, a favor de um contra outro. Não é isso, tá? Eu preciso que eles reflitam sobre as necessidades de cada um e por que eu cobro uma coisa de um, por que eu sou cobrado pelo outro, né? Vocês me dizem que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais, né? E aí eu preciso fazer com que eu, o terapeuta, preciso fazer com que aquele momento seja realmente, verdadeiramente terapêutico para ambos. Por quê? Porque muitas demandas do adolescente estão encobertas na relação dos pais. E muitas demandas dos pais na relação com o adolescente. Então, eu preciso trabalhar essa relação de qualquer forma. Mas não é dando exclusividade para um, especificamente, e esquecendo do outro, ou o contrário. Tá bom? E a pergunta que não quer calar é: quem está pedindo o quê para quem? E aí eu preciso entender isso quando eu escuto esses pais, né? Quando eu acolho esses pais. Qual é o pedido que eles estão fazendo? E para quem que eles estão fazendo? Será que eles estão realmente pedindo para o filho adolescente aquilo que eles estão pedindo? Ou eles estão pedindo para eles mesmos? Eu preciso estar muito antenada com isso. Para que a gente não fuja do nosso raciocínio e acabe entrando num grande boicote, falaram nesse instante aí quando os pais boicotam, num grande boicote de que eu estou ali para consertar um adolescente, para curar um adolescente, né? Ó, estou entregando ele na sua mão, tá cheio de defeito, me devolva quando ele estiver todo bonitinho, arrumadinho, igual o robô, igual aquele filho que eu idealizei e sonhei que fosse para mim. Principalmente quando entra na adolescência, aquele filho que eu idealizei do adulto que eu queria ser, mas não consegui ser. Então, eu estou apostando todas as minhas fichas nele, já que estou investindo o meu dinheiro, o meu tempo, a minha vida, a minha saúde emocional, a minha saúde financeira, a minha saúde física nessa criatura que precisa ser o que eu não consegui. Então, a gente precisa ouvir isso com cuidado, tá bom? E, deixa eu ver aqui. Tem mais coisas. Importante falar sobre como funciona o atendimento ao adolescente. Pois é, o atendimento ao adolescente vai funcionar na medida que o adolescente vai trazendo suas demandas, vai trazendo suas necessidades, né? Vai trazendo sua história de vida. A gente precisa atuar com o adolescente na perspectiva de que ele está ali para se descobrir, para se diferenciar, né? Ele está ali para ver quem ele realmente é. O adolescente está na busca da individualização, né? Está na busca da identificação, das novas identificações. Quem eu sou? O que eu gosto? O que eu quero ser? Né? Por que as pessoas me tratam desse jeito? Por que eu reajo assim quando alguém fala desse jeito comigo? Né? Por que eu fico, de certa forma, me sentindo de certa forma quando eu sou contrariado por alguém? Quando eu gosto de alguém e não sou correspondido, né? O atendimento com o adolescente vai funcionar voltado para o adolescente, tá bom? A gente vai trabalhar com as demandas dos pais no sentido de melhorar a relação deles para que as demandas do adolescente sejam concretizadas com sucesso, tá? No sentido de vamos superar, vamos descobrir novas possibilidades de viver, de existir, de estar. Então, se minha possibilidade no momento a única que eu encontrei no momento é a de me cortar, eu preciso descobrir outras possibilidades, outras pulsões de vida, né? Porque essa pulsão de morte está me levando para um lugar de dor, de me encolher, de me introjetar, e isso não está me diferenciando. Muito pelo contrário, né? Isso está eu tô deixando de ser sujeito. Eu estou virando objeto dos meus sentimentos, objeto das minhas necessidades, ou de repente objeto do outro que tem necessidades que não são as minhas e tampouco me ajuda a descobrir quais são as minhas reais, né? Então, o adulto que muitas vezes lida com o adolescente não está preocupado em desenvolver no adolescente uma
verdadeira demanda própria deles, né? Uma verdadeira desejo deles, a necessidade deles. O adulto que está convivendo com o adolescente quer consertar o adolescente, quer colocar o adolescente numa forma que é a forma do filho perfeito, da pessoa perfeita que eu fiz, que eu construí, que eu estou ajudando, né, a desenvolver, e essa pessoa precisa me devolver de algum jeito, né, de forma satisfatória. Ele precisa ser o meu ego, ele precisa ser a minha vaidade, ele precisa ser o que eu sonhei que ele fosse, né? E muitos pais dizem exatamente assim para os filhos adolescentes: você não é quem eu esperei que você fosse. Entende? Então os adolescentes ficam como nessa história? Perdidos. Porque se eles não estão dentro do desejo dos pais, de aceitação, né? Eu aceito você como você é, eles estão completamente fora da caixinha. Então, eles vão se enfiar em qualquer buraco que eles acharem interessante, tá? De qualquer grupo, de qualquer loucura, de qualquer instrumentalização, né? De qualquer objetação que eles vivenciaram. Porque eles deixam de ter os seus próprios desejos, eles não são criados. Cristiane Zimmermann. Dani, quando adolescente vai à terapia, mas não diz nada, como se estivesse tudo bem, porém não deixa a terapia. Então tá massa. Né? Pior seria se ele deixasse, porque assim, muito adulto não diz nada também. Não é só o adolescente que não diz nada, né, minha gente? A gente precisa fazer um vínculo com o adolescente e mostrar para o adolescente que aquele processo terapêutico é um processo de confiança. O adolescente, ele só vai falar se confiar. Se ele não confiar, ele não fala, tá? O adolescente só vai falar se ele tiver recurso de linguagem para falar. Se ele não tiver esse recurso, ele também não fala. E muitos adolescentes não constroem esse recurso de fala. Né? Muitos adolescentes têm uma linguagem verbal, têm uma linguagem psíquica ainda muito imatura. Então, eles vão dar muito mais trabalho de falar. Porque eles não querem brincar, porque eles se acham mais crianças, e também não sabem conversar, não sabem dizer o que sentem, não sabem dizer o que pensam. Então, a gente precisa olhar, em primeiro lugar, para esse adolescente com uma aceitação, com um acolhimento legítimo, genuíno. Porque a gente não vai encontrar o paciente perfeito, assim como os pais não vão encontrar o filho perfeito, tá? O paciente perfeito, ele não vem pra gente, tá bom, meu povo? Por quê? Porque o paciente perfeito, ele não precisa de terapia. Então, a gente vai encontrar essas dificuldades mesmo de de adolescente silencioso, né? De adolescente resistente, né? E a gente precisa aprender a lidar e driblar com essa falta de palavras, né? E a gente pode emprestar a nossa para eles. Falando por eles? Não. Mas trazendo para eles possibilidades de fala, de troca, que pode ser qualquer coisa. O que importa é que seja dito alguma coisa. A gente não precisa esperar que o adolescente chegue no processo terapêutico e fale: porque hoje eu preciso falar da minha relação com minha mãe. Porque hoje eu preciso falar que eu estou com várias paixões e não sei o que eu quero de cada um. O adolescente até vai falar isso, tá? Mas ele precisa construir uma relação de vínculo, de confiança, e ele precisa ter um repertório verbal, psíquico, emocional, muito bem produzido para fazer isso. Fora isso, ele não vai fazer. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou propor jogos. Eu vou propor ele me mostrar o que ele gosta de fazer. Eu vou propor... O que mais que eu posso propor? Recursos terapêuticos diversos, né? Que utilizem alguma linguagem mais estruturada, aquelas cartinhas, inclusive eu mostrei algumas ontem para vocês, né? Eu vou propor alguma brincadeira, né? Eu vou propor falar de mim, de alguma coisa minha, de quanto eu era adolescente, por que não, né? Eu não preciso me abrir, me expor totalmente, mas eu posso dizer para ele: olha, deixa eu te dizer, eu já fui adolescente também, pode confiar, eu sei que é isso, eu sei que é difícil estar nesse lugar, né? Então, a gente precisa ser empático, a gente precisa ter um feeling com adolescente, como a gente tem com criança. Não dá para todo mundo atender adolescente, porque nem todo mundo vai saber lidar com isso. Principalmente quem está com o seu adolescente mal resolvido aí na sua vida, né? Então, vai ficar mais difícil ainda lidar com o silêncio do adolescente,
ou com a resistência do adolescente, com ele se embotar, né? Então, assim, muitos adolescentes não falam, mas sabem fazer coisas incríveis, sabem desenhar incrivelmente, sabem jogar muito bem alguma coisa, sabem falar muito bem de coisas que eles gostam de fazer, entende? E aí eu preciso estar antenada, eu preciso estar ligada, eu preciso conhecer da adolescência. Eu preciso conhecer o que desperta o interesse do adolescente hoje, né? É internet, é computador, é celular, é jogos eletrônicos, é a última novidade que saiu do último youtuber da vida, né? Eu preciso dar espaço para o adolescente, dar acesso para ele entrar com o celular, mostrar o que quiser para você, né? E, enfim, eu preciso mostrar ao adolescente que aquele espaço que ele está dentro é um espaço de 1000 possibilidades para ele, que ele pode, tá? É um espaço possível, inclusive de não querer falar nada. Igual a criança que entra no nosso espaço e quer fazer alguma coisa que vai sujar o nosso espaço, por exemplo, e a gente, de repente, pode ficar incomodado com aquela sujeira, mas a criança precisa experimentar. Esse é o único espaço que a criança vai ter para sujar. De repente, esse é o único espaço que o adolescente vai ter para te desafiar, para dizer, não quero falar nada. Faz o que com isso aí? E a gente precisa suportar, dando suporte, que muitos adultos não fazem. Como trabalhar com adolescente que não quer se abrir sobre sua queixa, né? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Se o adolescente não quer se abrir sobre sua queixa, como é que eu sei qual é a queixa do adolescente, que ele tem alguma queixa? Será que eu não estou achando que o adolescente não quer se abrir sobre a queixa que os pais fizeram dele? E que ele acha que não é queixa? A gente precisa estar ligada nisso, tá bom? O adolescente só vai falar o que é importante para ele dizer. Ele não vai, não adianta, eu não posso arrancar da boca dele uma coisa que ele não queira, ou porque ele não confia ainda, porque o vínculo ainda não foi feito, não foi formado, né? Ou porque ele realmente não tem nada para falar. Ele acha que aquilo não é um problema, né? E é legítimo ele não achar, entende? Então, assim, a criança também não vai falar sobre a queixa, né? Muitas vezes. Que é a queixa, na maioria das vezes, dos pais, e não dela, entende? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma adolescente que chega no processo terapêutico porque está fumando maconha, tá? Vamos falar de maconha. Tá fumando muita maconha, os pais estão super preocupados com eles, com ele, né? Com o adolescente ou a adolescente, que ela tá loucamente fumando maconha, tá fumando maconha todo dia, tá fumando maconha escondido. Isso para o adolescente não é uma queixa, meu povo. Isso para o adolescente é um alívio. A queixa é outra coisa, né? O que está por trás dessa maconha? O que está por trás do uso contínuo dessa maconha? De repente, o que está por trás do uso contínuo dessa maconha pode ter a ver com a queixa da família e não do adolescente, tá? E aí, para ele falar sobre isso, primeiro ele precisa entender que isso existe. Ele acha que não existe. Primeiro que ele acha que não é problema fumar maconha. Muito pelo contrário. Tem adolescente que me traz tratado, né, de doutorado explicando que maconha não faz mal para a vida de ninguém. E ninguém vai convencer ele ao contrário, tá? Mas o adolescente tampouco entende que por trás da utilidade do uso, do abuso excessivo da maconha, tem um problema nele. Ou tem um problema na relação. Ou tem um problema que não é dele, mas que foi construído para ele fazer esse tipo de abuso, tá? E aí, para ele entender isso, a gente precisa ajudar, tá? A gente precisa trazer isso de uma forma à tona, de uma forma sutil, de uma forma cuidadosa, estabelecendo um vínculo de confiança, né? O processo, você precisa dar tempo para isso, tá? O adolescente não vai trazer de início sua queixa. Quem faz isso é o adulto, que muitas vezes, inclusive, leva queixas completamente distorcidas, né? Ah, o adulto na terapia. Ah, mas é porque eu estou com várias crises existenciais, porque eu não estou gostando do meu trabalho, porque eu não estou gostando do meu casamento, porque minha vida está uma bosta, não era nada disso que eu queria viver, enfim. E aí, o que acontece? A queixa do adulto, a gente ouve essa, mas pode não ser. Pode ser outra. Não tem nada a ver mais. Entende? Então, é a mesma coisa do adolescente. A gente não pode exigir que o adolescente se abra sobre uma queixa que a gente não sabe qual é. Tampouco ele. Meu paciente e ele, o adolescente, foco nele.
Isso aí, foca nele. Mega desafiador demais. Por isso que nem todo mundo gosta de atender adolescente. Primeiro porque mexe com a nossa, né? E assim, ó, gente, vamos combinar, tem muito psicólogo e psicóloga que não faz terapia, que está atendendo de forma leviana as pessoas. Porque quando eu atendo sem estar no meu processo terapêutico, eu estou aberta a bilhões de projeções com os problemas do outro, tá? Ah, Dani, mas eu atendo criança. Que problema de projeção vai ter com criança? Sua infância, meu amor. A relação com a família dessa criança, meu amor, tá? Interfere diretamente e você vai travar. E você vai fazer um desserviço. Você não vai fazer um serviço legal, né? Então é muito importante, minha gente, fazer o trabalho nosso, pessoal, enquanto terapeuta. É terapia, é supervisão, quando precisar, com a pessoa mais experiente. Isso não é gasto. Enquanto o psicólogo entender que isso é gasto, ele não vai para lugar nenhum. É investimento. Todo mundo que monta um negócio investe primeiro no negócio, sabendo que em um ano não tira lucro. Tá? Isso é o mundo do negócio, do mercado financeiro, da vida das empresas. O psicólogo é o seu próprio negócio, é a sua própria empresa. A gente não faz terapia para os outros de graça, não é assim, entende? Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa investir na gente. E o investimento maior que o psicólogo faz nele, enquanto profissional e enquanto pessoa, é processo terapêutico e supervisão. Tá? Se você tiver que passar o seu primeiro ano de experiência, tendo que pagar as duas coisas, do segundo ano em diante, ninguém te segura. E você nunca mais vai querer deixar de estar fazendo esses dois grandes investimentos, tá? Porque não é só estudar, não é só ler, tá? Não é só saber de abordagem. Aí eu sou a pessoa mais incrível na minha abordagem, mas eu sou uma pessoa mal resolvida comigo mesmo, com as minhas questões, né? Com as minhas questões mal resolvidas, pessoais, da minha infância, da minha adolescência, com a minha família. Não tem teoria e técnica que dê conta disso. Porque quando eu tô na frente de outra pessoa, de um ser humano, eu sou um ser humano. Tá? Já dizia aquele teórico humanista da psicologia. Não é verdade? Queria que você falasse sobre o papel e importância da família no desenvolvimento da criança e do adolescente. Eu acho que de tudo que eu já falei aqui envolve isso aí, né? A família é o espelho da criança e do adolescente, né? A família é a representação de quem eu posso ser, de como eu posso ser, né? Se o adolescente vê o pai e a mãe, por exemplo, né, a família como um todo, vivendo relações agressivas, estressantes, problemáticas o tempo todo, né? Uma vinculação completamente equivocada com o dinheiro, com o trabalho, o adolescente pensa, isso é ser adulto? Que loucura, não quero crescer nunca não, você vai estar para sempre. Né? Então, assim, tudo da constituição do sujeito, enquanto pessoa, é feito através da relação com a família, tá? Então, o desenvolvimento da criança e do adolescente está diretamente ligado com a família, com a relação familiar, tá? A família é tudo, a família é base, a família que estrutura, é a família que imprime as primeiras, né? As primeiras experiências de uma forma geral. Então, se é uma família extremamente ansiosa, se é uma família que cobra, se é uma família invasiva com esse adolescente, isso vai com certeza influenciar no desenvolvimento dele, no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento neurológico, no desenvolvimento psíquico, tá? E muitas vezes até no desenvolvimento físico, porque muitas crianças e adolescentes reproduzem os valores, reproduzem os hábitos dos pais, da família. Tá? Porque se a família está fazendo daquele jeito, é porque está dizendo que é daquele jeito que a coisa precisa andar. Tá? Infelizmente, é isso que muitos pais esperam do terapeuta, Rê. Um milagre a partir da visão deles. Mas os pais só esperam isso, gente. Eles não esperam outra coisa. Para os pais esperarem outra coisa, eles têm que estar muito bem terapeutizados. E o pior é que muito terapeuta espera isso também, tá? Esse é o grande problema. É o terapeuta esperar um milagre, tá? É o terapeuta esperar entender que fazer terapia com a criança ou adolescente é curar a criança ou adolescente na perspectiva da família, né? É achar que fazer terapia com criança ou adolescente
é cumprir e estabelecer uma expectativa da família, dos pais que te procurou e quem está te pagando. Então, a gente confunde, às vezes, muito isso. Inclusive, por falar em pagando, o que é que eu gosto de fazer com adolescente? Principalmente quando é um adolescente que já 14, 15 anos em diante, ele é que me paga a sessão, não são os pais. Por beleza, eles vão usar o dinheiro dos pais, tudo bem. Mas o processo de pagamento é feito através deles de alguma forma. Ah, Dani, mas eu vou transferir para você. Beleza, mas quem vai cobrar para você o pagamento é o seu filho adolescente que está fazendo terapia comigo. Não sou eu. Beleza? Isso significa dar para o adolescente voz, vez. Eu estou nesse processo. Este processo é meu. Eu me responsabilizo de mim, por mim, agora, a partir desse momento. Muitos pais, às vezes, levam uma queixa e uma necessidade de que os filhos sejam responsáveis. Ah, mas a gente é responsável, Dani, não faz nada, não quer ajudar em nada, não tem responsabilidade com nada. E aí eu pergunto, qual o grau de autonomia você está dando para o seu filho para que ele crie responsabilidade? Inclusive, hoje eu repostei um texto incrível de uma psicóloga portuguesa que eu acompanho, que trabalha com parentalidade positiva. E meu sonho é fazer uma formação com ela, mas não vou realizar ainda, porque eu sonhei, eu realizo. E ela falando justamente sobre isso. Olhem lá depois no meu feed, quando acabar essa live, que o texto tá sensacional, falando sobre a relação entre a responsabilidade e a autonomia. É uma relação direta. Sem autonomia, eu não exerço nenhum tipo de responsabilidade. Porque se é alguém que faz tudo por mim, se é alguém que resolve todos os meus problemas, por que eu vou ser responsável com alguma coisa? Não preciso. Por quê? Porque eu não preciso. Tá? Eu só serei responsável por algo quando eu precisar de algo. Se eu não precisar, tá tudo na minha mão, tá tudo pronto, tá tudo massa, não deu nada errado. Pra que responsabilidade? Não é verdade? Vamos lá. As pessoas... A pessoa pode já ter uma baixa estima. Desde o nascimento, ser pessimista em todas as situações, ter um humor deprimido. Eu realmente fiquei confusa com essa pergunta agora. Bora lá. A pessoa pode já ter uma baixa estima desde o nascimento, uma baixa autoestima desde o nascimento, ser pessimista em todas as situações, ter um humor deprimido. Aí eu estou dizendo que todas essas características são determinadas biologicamente, né? Desde o nascimento, as coisas mudam muito, porque eu estou em desenvolvimento, né? A partir do momento que eu nasço, eu já estou em desenvolvimento na barriga, né? Eu já não sou a mesma pessoa, né? O feto já é completamente diferente dos 9 meses. Então, imagine depois que eu nasço, que eu tenho toda a minha relação com o ambiente, com o mundo, não é mais só a minha relação com minha mãe, da minha biológica, né? Eu, com certeza, tudo é modificado, tá? Então, nada é tão determinante assim. As coisas vão mudando, as coisas vão se adaptando ao meio. O que eu vivencio é muito influenciado naquilo que eu vou demonstrar. Então, assim, o que eu tenho são traços de personalidade, né? Que vão sendo desenvolvidos ou não, que são determinados também pelo meio, pela situação que eu vivo, pela construção sociohistórica toda que eu vivo. Não apenas pela biológica. Não vamos esquecer jamais que somos biológicos, psicológicos, sociais, me ajudem aí, meu povo, emocionais, mentais. A gente é uma mistura de tudo. A gente não é só biologia, tá? Então, nada é determinante nem determinado assim. E aí entram os recursos terapêuticos, isso, ter seus recursos terapêuticos entram, falar sobre os interesses deles, se aproximar desse universo. Entram com muito gosto. Embora muitos adolescentes são bem resistentes a recursos terapêuticos, tá? Eles acham bonitinho, não sei o quê, mas eles estão percebendo que aquilo ali é para entrar num lugar que eles ainda não têm capacidade, não dão conta para assumir. Então, os recursos terapêuticos, eles são bons, mas eles também, muitas vezes, assustam os adolescentes. E até para usar os recursos terapêuticos, eu tenho que ter muita calma, eu tenho que conhecer muito bem o adolescente, né? Eu tenho que ter um jeitinho, eu não posso forçar nada, porque o recurso terapêutico, ele é essencial
se for terapêutico. Se não for, ele é só um recurso, tá? Ele não vai servir para nada. Ou até quererem brincar. Gente, é brincadeira que já tá acabando a live. Quererem brincar ainda e tudo bem, mas às vezes podem sentir vergonha porque damos sinais de que só a criança brinca. Também precisamos ficar atentos sobre esse movimento, brincar e resgate. Com certeza. Tem muitos adolescentes que eu atendo que querem jogar bola comigo. Ontem mesmo eu atendi um que ficou querendo jogar bola, só que eu tava cansada, tô cansando, né? Eu tô gripada. Eu falei, menos, amor, que eu não tô aguentando, que eu já tô velhinha, tô doente. Mas a gente brincou, e ele brincou, e foi muito legal. E outra, no meio da brincadeira, falou tanta coisa, você não tem noção, sem eu perguntar absolutamente nada. Tá? Muito legal. A gente não tem que ter medo disso mesmo, não. De apresentar o nosso espaço terapêutico para o adolescente, né? Principalmente quem atende criança. O adulto fica encantado, o adolescente também fica. Só que às vezes ele fica com vergonha, ele acha que não pode ir lá, e a gente tem que deixar ele experimentar o espaço também. É importante ele saber que ali tudo é permitido. Eu sempre gosto de conversar sobre como ele chegou ao consultório, o que acha disso, se sabe o que é psicoterapia, o que significa esse espaço. É isso aí. É uma conversa aberta, é falar do que você tem para dizer para ele, não só esperar que ele diga de você, não querer ser um policial, que eu estou no inquérito policial para descobrir todos os seus mistérios, todas as suas podridões que estão guardadas dentro de você. Senão o adolescente vai achar que é isso. Psicóloga Rosa Arruda. Atendi um de 20 anos que usava maconha, para ele não era problema, trouxe muitas questões, menos a maconha. Eu também. Não era de 20, não, era de 18. Aí eu fiz uma sessão, ele pediu para fazer uma sessão com ele e a mãe, que a mãe que era a principal que queria, né, que achava ruim isso. E esse dia, meu amor, foi uma sessão. Dani, há quanto tempo você atende? Quanta bagagem boa você tem? Muito aprendizado. Parabéns. Obrigada, Rose. Eu atendo há 6 anos, mas eu estou há 6 anos mergulhada. Tipo, eu estou aqui no fundo desse mar. Total. Estudando terapia, supervisão, formação. E vamos embora. E é assim que a gente aprende. E praticando, sem medo. Psicóloga Cristiane. Atendo alguns adolescentes muito confusos em relação à identidade sexual, eles se dominam pansexual, muitas vezes não dão conta da pressão sofrida. Vamos falar na quinta-feira à noite sobre as demandas que os adolescentes trazem para o processo terapêutico, tá? Você começou sua carreira já atendendo criança ou adolescente ou foi uma transição? Comecei atendendo os dois juntos, porque eu comecei no CREAS, que é o Centro de Referência... Ai, Jesus, esqueci. É o CREAS, tá, meu povo? Vocês sabem o que é o CREAS. Que uma altura dessa do campeonato, a pessoa já se desbanana toda, né? Centro de Referência Especializada em Assistência Social, que eu sou essa. Eu não quero enquanto eu não falar. E no CREAS eu recebia adolescentes e crianças. E aí, juntamente com o CREAS, eu comecei também aí fazendo palestras em escolas, e aí os pais já pedindo para atender, né? Aí eu fui para a clínica, aí eu misturou adolescente e criança ao mesmo tempo. Trabalho com adolescentes usuários de drogas, com famílias estruturadas, como posso ajudá-los? Cleisiana Barros, você precisa estudar muito sobre especificamente esse público. Eu trabalhei 3 anos justamente com esse perfil aí que você está dizendo que você trabalha, e você precisa estudar sobre eles. Por quê? É um desenvolvimento diferenciado, porque eles estão passando por situações extremamente diferenciadas daquilo que a gente espera do normal, tá? Então, vamos se jogar de cabeça, estudar, participar de congresso, tudo que tem a ver com isso aí. Gente, a nossa live já está acabando, viu? Vou logo dizendo para vocês. Obrigada, amor. Adorei a live, você é ótima, que energia boa. Combinado, na quinta-feira, se puder abordar sobre isso, será massa. Abordarei, viu? Pode deixar que eu abordarei. Meu povo, não deu tempo de falar tudo? Deu! Deixa eu só terminar com isso aqui, que eu acho que é importante eu ler, que eu escrevi, mas eu quero ler para vocês. Será que o que os pais me pedem é realmente possível? Será que o que eles me pedem está adoecendo esse adolescente? Não é a tradução de uma não aceitação, de um modo de ser? O que eu preciso auxiliar a perceber que eles estão... O que eu preciso é auxiliar os pais a perceberem que, de repente, eles podem estar destruindo, literalmente,
o bem-estar desse adolescente. E eu não falei isso aqui agora para culpar os pais de nada, tá? 25, 24 minutos para acabar. É só para pensar, vamos refletir qual é a responsabilidade que você tem na queixa que você traz em relação ao seu filho adolescente. Um beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Amei, forever, como sempre. Amanhã estamos aqui coladinhos de novo. Vou botar lá no meu stories para vocês marcarem, para não perder a live de amanhã. Viu? Beijo! Beijo, meu povo do Face! O Face não quer sair, o Face quer ficar.